com a certeza que Deus nos ouve. Abre aí, por favor, Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Eu estava pregando no Rio, mais precisamente em Niterói, numa escola de missões. E antes de me passarem a palavra, o irmão foi falar um pouquinho sobre algumas questões de missões, etc. E ele falou uma frase. E a partir dessa frase que Deus movimentou meu coração aqui em Neemias. E o Salvador moveu, como é que uma frase move a gente? Como é que uma palavra, não é, pode mover? Ele disse assim, falando sobre Neemias: quando um homem tem o seu coração alinhado com o coração de Deus, as coisas acontecem. Amém. Não é? Uma das maiores dificuldades que nós temos, irmãos, é a nossa vontade. Nossa vontade envolve decisões, envolve o que nós vamos fazer, o que a gente devia ter feito, o que não fazemos. E a Bíblia diz que a única vontade que é boa, perfeita e agradável é de Deus. A nossa é boa e agradável, mas não é perfeita. Mas tem um momento, tem alguns momentos, né, pastor, em que, por uma bênção grande de Deus, a nossa vontade se alinha com a vontade de Deus. Não tem um momento desse? E Neemias achou um momento desse. Ele se importou com Jerusalém e falou com Deus que se importava com Jerusalém. Ele desejou uma coisa que Deus também desejava. Eu me lembro de Ana. Ana queria um filho e Deus queria um profeta. E houve um momento que essas duas coisas alinharam. Irmão, muitas vezes nós erramos. A vontade de Deus é uma, a nossa é outra. A Bíblia diz que os caminhos do Senhor são mais altos que o nosso caminho. Que a vontade do Senhor muitas vezes não é a nossa. A Bíblia diz que há caminhos para o homem, são bons caminhos, né? Ele acha coisa boa, mas no final é caminho de morte. Quantas vezes fizemos tantas coisas na nossa vida que a gente achou que era uma coisa boa e depois nós descobrimos que foi uma coisa ruim? Quantas coisas fizemos para os nossos filhos que a gente achou que estava ajudando e atrapalhando os nossos filhos? Quantas coisas fizemos para Deus achando que a gente estava abençoando as pessoas e na verdade estava atrapalhando aquilo que Deus queria fazer? Mas nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre Neemias, um homem que desejou o que Deus também desejou. Alguém disse que há pessoas que passam essa vida inteira destruindo muros e queimando portas. Mas graças a Deus tem pessoas que reconstroem muros e arrumam as portas. Amém? Graças a Deus que há pessoas que elas acham o caminho de serem construtores, de serem reparadores de prédios. Interessante que Deus queria a reconstrução de Jerusalém e achou um homem que também queria. Eu estou te falando tudo isso para te mostrar 3 bênçãos que acontecem, presta atenção nisso, hein? Quando a sua vontade e a de Deus estão alinhadas. Quando você pensa uma coisa para a sua vida, que Deus também está pensando. Quando você toma uma decisão sobre sua família, que é a decisão que Deus também gostaria que fosse tomada. Está entendendo isso? A gente trabalha muitas vezes o conflito das vontades. Mas, irmãos, tem hora que a coisa dá certo. Não é? Tem hora que a gente ora o que estava no coração de Deus. E Neemias então alinhou. Neemias falou: olha, não pode ficar Jerusalém desse jeito. Quase 70 anos já. Há uma profecia que Deus vai restaurar com 70 anos. Vai chegando esse tempo. E Neemias creu. E Neemias se posicionou para isso. E 3 bênçãos aconteceram. Eu quero chamar essas 3 bênçãos para nós hoje à noite. E por isso eu quero ler com você o capítulo 2. Você achou que eu tinha esquecido, mas não esqueci. Neemias capítulo 2. Olha o que o texto fala. A partir do verso 1 nós vamos ler. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, se quiser acompanhar lá também, uma vez o vinho posto diante dele. Isso Neemias dando testemunho. Eu tomei para oferecer ao rei e lhe dei. Olha, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste teu rosto,
Se não estás doente, tem que ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. Ele respondia: viva o rei para sempre. Como eu não estaria triste, não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas a fogo? O rei disse: o que é que você quer agora? O que é que você me pede? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei, verso 5: se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deixe-me cartas para os governadores da lei de Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Carta para Asaf, guarda das mapas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa que eu deveria alojar-me. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Amém? O rei me deu. O rei atendeu. Irmãos, quando Neemias se posicionou numa posição que também era de Deus, quando você achar, e é isso que demanda andar com o Senhor, conversar com o Senhor, você vai ver que Neemias tinha um costume que nós estamos adquirindo na nossa vida. Antes de fazer qualquer coisa, orar e falar com Deus. Mais de uma vez você vai ver Neemias fazendo isso, consultando o Senhor, orando antes. O rei falou: o que você quer? Ele orou para saber o quê? Não é? Ele buscava essa vontade do Senhor. 3 bênçãos acontecem para quem tem a sua vontade alinhada com a vontade de Deus. Primeira bênção: Deus protege o início do projeto. Você notou que eu li aqui, que ele chegou diante do rei triste? Triste. E o rei percebeu isso? Porque na cultura da época, não podia ficar triste perto do rei. Ficar triste perto do rei era uma ofensa ao rei. Se você pegar todas essas festas e filmes de povos antigos, você vai ver que era uma alegria. Já notou isso aí? Todo mundo alegre, rindo, mordendo aquela carne, aquela coisa, né? Mas sem higiene, aquele negócio. E todo mundo rindo, e tinha alguns para embalar a festa, para bobos da corte, que era para manter o espírito de alegria. Aí tinham apresentações, levavam animais exóticos, tinha que ficar alegre. Por quê? Porque ficar triste perto do rei era sentença de morte. De alguma maneira, constranger o rei, aborrecer o rei, entristecer, e o rei ficar constrangido da festa que ele preparou, a pessoa era morta. E aqui, olha só, Neemias está encaixado, Deus tem para ele, mas surge um problema no início do projeto, ele fica triste, velho. Ele não consegue esconder a tristeza. E o rei percebeu isso, e o rei falou: você está triste, Neemias? E é tristeza de coração. E Neemias falou, e agora o rei percebeu. A primeira bênção para quem tem a sua vontade alinhada com a vontade de Deus é a proteção do Senhor para que a coisa não aborte. Amém, querido? Por uma razão dessa a gente não explica, o rei não mandou matar ninguém. O negócio foi tão sério que a Bíblia diz aqui, ó, e temi sobremaneira. Não lemos aqui? A ideia é a seguinte: eu fiquei com muito medo, porque é uma sentença de morte. Irmãos, com a sua vontade alinhada com a de Deus, não fique pensando você que não vai ter dificuldades. Paulo falou, abriu para mim uma grande porta do Senhor, mas há adversário. É nas portas que Deus abre que vai ter luta, irmão. É nas coisas de Deus na sua vida que vai ter dificuldade. O mal não vai dificultar o mal. Né? Se você está numa porta que o inimigo está abrindo, que você mesmo está assim, acabando com a sua vida, vai ser uma porta fácil, caminho largo, a Bíblia diz. Porta grande. O inimigo vai facilitar. Mas se você hoje está vivendo um momento qualquer, que a sua vontade alinhou com a de Deus, se surgir uma dificuldade, o Senhor vai proteger. Recebe essa bênção? O Senhor
vai proteger o início. O rei se posicionou até contra a cultura e perdoou ele. Não mandou matar. Não é? Ele falou: olha, eu estou triste sim, a cidade dos meus pais está lá queimada a fogo, os muros estão caídos, os sepulcros estão lá machucados, desautorizados, eu estou aqui triste sim. Então a primeira bênção, pega essa bênção na sua vida. Os obstáculos virão, mas o Senhor vai proteger esse lugar. Amém? Amém? Vai proteger. Olha a segunda bênção agora. O Senhor vai dar a provisão que você precisa. Neemias não tinha recurso para levantar os muros, para a casa que queria ficar. E a documentação, Neemias é muito esperto. Já tinha ido o povo antes, com Esdras, com outros irmãos antes, não é? Tinham ido para lá, uma turma já tinha ido para Jerusalém antes. Chegaram a começar a construir, com Zorobabel e outros irmãos, começaram a construir o templo. Mas aí o povo daquela região, que não tinha interesse nisso, deixa eu te falar uma coisa: tem gente que não tem interesse que Deus reconstrua. Tem gente que tem interesse que a situação fique como está. E alguns homens daquela região tinham esse interesse, de que as coisas não sejam arrumadas. E eles fizeram uma denúncia para o rei, que estava vendo uma conspiração, e na dúvida o rei mandou suspender tudo. Isso passaram-se anos e anos, quando Neemias então vem, e aí Neemias fala: olha, eu quero levar um documento, mas não tem problema. Sabe qual é a segunda bênção? Quando a sua vontade está alinhada com o Senhor, Ele vai dar os recursos todos para que a obra não pare, para que o projeto não pare. Na mata do rei, lá no suprimento do material que precisavam, não foi isso que ele falou? Olha, eu preciso de madeira, eu preciso de recursos, eu preciso de documentação, e tudo foi providenciado. O rei me deu tudo, porque a boa mão do Senhor era comigo. Sabe o que significa a boa mão do Senhor comigo? É que está dentro da vontade do Senhor. A mão dele trabalha comigo e não contra mim. Eu não estou fazendo a minha força, não estou fazendo a minha mão. A mão do Senhor está segurando a minha mão e junto está segurando aquilo que eu estou segurando. Eu quero abençoar você então com essa primeira realidade. Você quer pegar isso na sua vida? Deus protege isso. Deus vai dar provisão para o processo todo. Tem uma terceira bênção: a obra vai concluir. A obra vai concluir. Não tem nada mais frustrante do que ter um início muito bom, ter um andamento muito bom, mas não ter colheita, não ter resultado. Você caminhar tudo e chegar lá, não era o lugar que você tinha. Eu fui no velório hoje de manhã, o pai de um pastor aqui de Belo Horizonte, e no finalzinho chegou uma irmã correndo, né? E ela falou: peguei o caminho errado, tinha que entrar numa rua tal para vir aqui para o cemitério, eu fui direto. Aí percebi que estava errado, tive que voltar, tive que acertar o caminho. Ela foi para um lugar, chegou no outro. Mas aqui é uma bênção. Neemias concluiu a obra, diz a Bíblia, em 52 dias os muros. Em 12 anos o povo, Jerusalém foi reconstruída e está até hoje reconstruída e não caiu. Foi reconstruído. A obra foi feita. Jerusalém está lá ainda. A obra foi estabelecida. E eu creio, sabe, que essas três bênçãos precisam acompanhar a nossa vida. Não só a proteção no início, não só a provisão no meio, mas a efetivação no final. A conclusão. Você combateu o bom combate, correr a carreira, não é? Mas completar. Quando as coisas estão alinhadas com o coração de Deus, é uma obra que vai ser feita.
Filipenses 1, capítulo 6 diz que a obra do Senhor começa, ele conclui. E isso é uma bênção do Senhor nos livrar dessa frustração da colheita perdida. Na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Eu quero abençoar você hoje. Qual é o segredo para tudo isso, pastor? Buscar a vontade do Senhor antes da nossa. Mas ter a liberdade de colocar a nossa diante dele. Agrada-te do Senhor. No original quer dizer, alinhe com o Senhor. Amém? Alinha com ele. Caminhe juntos. Sejam amigos. Uma coisa agradável. Aí ele satisfará os desejos do meu coração. Porque não serão desejos que vão ofender o relacionamento com Deus. Está entendido isso do seu coração? Você quer essas 3 bênçãos na sua vida? Quem recebe essa palavra hoje? Você que está nos vendo aí, que Deus te abençoe. Você que está aqui conosco, Deus te abençoe. Quero orar por nós. Pastor, posso orar por nós? Feche seus olhos. Vamos colocar diante do Senhor isso. Senhor, qual é a tua vontade para esse hoje? A minha vontade está alinhada com a tua? Não, não está. Então eu quero que seja feita a tua vontade. Houve um momento lá no Getsemane e Jesus disse, Pai, a única maneira é essa. Tem que beber esse cálice. Deus disse sim. A sua vontade tem que estar alinhada com a minha, que é a cruz. Jesus disse, faça essa tua. Na oração do Pai Nosso, Jesus dá o segredo para nós. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Você caminha com o Senhor, para que a sua vontade se alinhe com a vontade do Senhor. Como Ele protegeu Neemias no início, vai proteger você também. Como gerou os recursos do trajeto, vai gerar para você também. Recursos de perseverança, de paciência, de motivação, de sabedoria. E acima de tudo vai te dar a bênção da conclusão. Amém, querido? Da efetivação. Você vai olhar para trás e dizer, até aqui me ajudou, Senhor. Os discípulos chegaram na primeira viagem, Jesus disse, faltou alguma coisa? Eles falaram, não. Antes, até coisas maiores aconteceram. Foi para mais. Jesus disse, se alegre mais do que isso. Se alegre porque o coração de vocês, o nome de vocês, está alinhado com o coração de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, aprenda com Neemias. Em todo o livro de Neemias, toda vez que ele tomou uma decisão, ele orava antes e falava com Deus. E esperava Deus colocar no coração dele a direção. Dê espaço no seu coração para Deus colocar a direção dele. Coração cheio de ressentimento, de mágoa, de amargura, de medo. Não tem espaço para Deus colocar o que é dele. Vamos orar. Ó Deus, dá-nos um coração alinhado com o teu coração. Foi o testemunho que o Senhor deu de Davi para nós, um homem segundo o meu coração. Por isso o Senhor sempre protegeu Davi. Por isso o Senhor sempre deu os recursos para Davi. Por isso que Davi pôde terminar bem os seus dias, apesar de tantas lutas ao longo da sua história, tantos fracassos, idas e vidas, ele era um homem alinhado com o teu coração. Achei Davi, meu servo, que fará a minha vontade. O testemunho de Davi no Novo Testamento é um homem de Deus para a sua geração. Ó Deus, ajuda-nos, que o teu Espírito Santo nos ajude, renovando a nossa mente, renovando nossos valores, nos ajudando aonde nossa mente não alcança, nos dando aquela paz que excede entendimento, para que nossos propósitos sejam teus propósitos, assim como o homem que queria um filho, o Senhor queria um profeta, e os desejos se alinharam. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, Deus.
pela proteção, pela provisão, pela efetivação, a conclusão. Por isso nós queremos finalizar como o salmista diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos abertos. Dá-nos um coração, Senhor, alinhado com o teu coração. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Amém. Que Deus te abençoe muito. Pastor, alguma coisa? Sábado teremos a comemoração do Dia Internacional da Mulher às 2 horas aqui na igreja. Agora será em sexta-feira, 20 horas, culto de oração. Nessa sexta, o culto de oração aqui na igreja. E no sábado, às 14 horas, uma programação especial